Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos lá para mais uma videoaula, certo? Química segundo ano, manhã e tarde, tá? E agora um tema bastante interessante, falando um pouco sobre decomposição, né? E essa decomposição que nós vamos falar de hoje, ela está incluída dentro das reações químicas, a rapidez das reações químicas, tá bom? Que justamente são a decomposição, essas decomposições que acontecem das sacolas de mercado. Essas lindas sacolas que nós temos que duram praticamente para sempre, né? Nós vamos aqui ver algumas coisas bastante interessantes sobre a decomposição e justamente lá no final é o que nós vamos propor para vocês, a atividade em relação à rapidez das reações químicas na decomposição das sacolas de mercado, tá ok? Então, gente, o processo de decomposição ele vai ser caracterizado pela transformação da matéria orgânica em mineral. Mas sempre, professor, sim. Então, o processo de decomposição, o processo de destruição, ele vai ser caracterizado pela transformação da matéria orgânica em mineral. E depende de inúmeros fatores do ambiente. Professor, mas quais são esses fatores que vão ficar dependendo para acontecer? Então vamos lá. Umidade, temperatura, a disponibilidade de oxigênio, certo? Até isso, professor, sim, até isso, a quantidade de oxigênio ela vai estar interligada com o processo de decomposição. E também a luminosidade. Professor, até mesmo se o sol... com certeza, viu? Então pronto. Então, gente, esta é uma etapa responsável, tá? Para fechar e reiniciar os ciclos biogeoquímicos que são responsáveis pelo equilíbrio dos ecossistemas. Olha aí, rapaz, como é que é bastante interessante, tá? Então, esse processo de decomposição ele vai ser caracterizado pela transformação, né, a modificação da matéria orgânica em mineral, tá? O ambiente ele vai ter um fator importantíssimo, tá? Como a umidade, como a temperatura, a quantidade de oxigênio, a quantidade de luz, certo? Tudo isso vai estar interligado com o finalzinho e o início dos ciclos de biologia, de geografia e químicos, que são todos eles englobados no ecossistema, tá bom? Então, gente, a decomposição de um material é muito complexo, tá? Mas professor, exatamente. A reação que vai acontecer, ela pode demorar muitos anos para ser concluída, tá? Então, a gente até já sabe, né? Nas rotinas em sala de aula a gente já falamos sobre isso, tá? O professor de geografia, o professor de biologia sempre toca, né, nesses assuntos sobre o meio ambiente. Então é um tema bastante bacana para ser trabalhado. E o papel, por exemplo, ele leva cerca de 3 meses para se decompor, tá? Olha aí, olha a velocidade que o papel, certo, se decompõe. Mas mesmo assim, a velocidade que ele vai se decompor ainda leva 3 meses, certo? Enquanto as latas de alumínio, eles demoram, gente, entre 100 e 500 anos. Meu senhor, é muita coisa, né? Muito tempo. E as sacolas plásticas que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Muito utilizadas em supermercados e lojas em geral, levam quase a mesma quantidade. Levam de 100 a 400 anos para se decompor, gente. É muita coisa mesmo, né? Então, por conta de sua ampla utilização, as sacolas plásticas elas têm sido alvo de preocupação por parte de todos os ambientalistas, certo? De todo mundo, tá? A globalização, tudo que se fala em volta do meio ambiente se está sendo pensado em sacolas plásticas. Porque tudo que nós vamos fazer, tudo que a gente faz hoje, sacolinha. Toda compra que a gente faz, sacolinha, sacolinha, sacolinha. Então, olha a quantidade de sacolas que nós vamos armazenando dentro da nossa casa. E a gente acha isso natural, acha isso aí
coisa supérflua, coisa simples, né? Coisa que não vale nada, mas olha a destruição que ela pode ocasionar, tá? Então as demais pessoas que se preocupam, certo? Dando continuidade aqui, as pessoas que se preocupam com a preservação do ambiente. Então, os mercados, para você ter uma noção, os mercados da cidade de São Paulo, que é o grande centro, né? A quantidade de poluição, é a cidade, uma das maiores cidades do mundo que polui. Por exemplo, eles aderiram à utilização das sacolas de plásticos feitas com materiais renováveis, que levam em média 2 anos para se decompor. Olha a diferença, 2 anos para 100, 2 anos para 200, 2 anos para 300, 400, 500 anos, né? E até a decomposição é até rápida, tá? Então eles aderiram à utilização dessas sacolas de plástico feitas com materiais renováveis, que levam em média de 2 anos para se decompor, tá bom? Tá certo? Então, o custo para produzir essas sacolas é mais elevado do que as sacolas de plástico que nós conhecemos, tá? As chamadas sacolas convencionais. É mesmo, professor? Exatamente. Olha aí para você ter uma noção para a produção dessas sacolas. Olha aí para vocês verem naquele conteúdo que nós vimos anteriormente, para conseguirmos os produtos renováveis, né? O custo é muito alto, tá? Então por isso o consumidor ele precisa pagar por elas ou optar por levar em sacolas ecológicas, né? Aquelas sacolas que são reutilizáveis, que são feitas de tecido ou de plástico mais resistente, tá? Então tudo isso, ó, conscientização. E aí eu coloquei para vocês, por que sacolas de papel ou algodão podem ser tão ruins para o ambiente quanto as de plástico? Olha aí, pessoal, porque tem muita gente que utiliza sacolas de papel, sacolas de algodão e a gente não se liga. Mas por que, professor? Conta aí pra gente. Olha aí, pessoal. Muitas pessoas usam essas sacolas de algodão ou então de papel em vez de sacolas de plástico. Aqueles que tem um símbolozinho, né, da poluição, né? Mas eles podem ser pior, né? Eles podem ser piores do que as sacolas de plástico que são reutilizáveis, tá? Então, vamos pensar na última vez que você recebeu uma sacola com suas compras, né? Coloquei aqui para vocês. Era de plástico, papel ou algodão? Não importa. Certo? Por quê, professor? Olha aí, todas elas são ruins para o meio ambiente. Professor, não diga um negócio. Todas elas são. E agora, professor, como é que a gente vai fazer? Vai lavar na mão? Então, gente, olha, os especialistas eles dizem que para começo de conversa, você não deve nem comprar uma sacola nova. É mesmo? Mas por quê? Isso aí você leva de casa. Até sacolas de papel e de algodão, tá? Elas, na realidade, elas podem ser até piores, como eu já expliquei para vocês, para o meio ambiente, do que as sacolas de plástico que são recicladas. Por quê? Porque o problema é que quando pensamos sobre sacolas sustentáveis, só focamos no que vai acontecer, tá? Só focamos no que vai acontecer com que ela depois de sua vida útil, depois nós vamos esquecer, tá? Esquecemos sempre dos custos de fabricação dessa sacola em primeiro lugar, tá? Por quê, professor? Porque é muito caro, né? É muito caro quando a gente vai pensar, né, nesse processo de usar sacolas recicláveis, tá? Elas são mais caras do que as convencionais. Mas outra coisa, né? Existe um cálculo, né? Existe um cálculo para a gente ver o custo ambiental e verdadeiro sobre cada tipo de sacola dessa, tá? Mas antes disso, gente, deixa eu falar aqui um negocinho para vocês. O interessante é levarmos algumas considerações para a produção dessas sacolas, tá? A quantidade de energia que ela vai ser usada para fazer uma sacola durante a sua produção, tá? Olha aí, ó, para colocar na pontinha do papel. Como é que a gente vai calcular o custo ambiental de tudo isso? Quantas vezes ela pode ser reutilizada? Quantas vezes? Tá? O quão tão fácil, né, digamos assim, é reciclá-la, né? E qual é a rapidez da sua decomposição
se quando nós pegamos, jogamos ela fora. Então tudo isso a gente precisa colocar no custo ambiental verdadeiro. O que é que nós precisamos levar em consideração, tá? Então, o problema é que quando pensamos em sacolas sustentáveis, só focamos no que vai acontecer com ela depois da sua vida útil. Mas a gente esquece todo aquele processo para a produção dela, tá? Que é muito caro, tá? É muito caro. Então, professor, o que é que eu devo fazer? Justamente, é como eu venho falando. Se você é substituí-la, tá? É substituir como, né? Por quê? Porque se você vê a quantidade de lixos que tem aí e todos eles são de plásticos, todos eles aí você vê aqui, ó, o caminhão do lixo aqui ao redor das estradas, dentro d'água, até dentro mesmo de animais, a quantidade de plásticos que existem porque eles vão se alimentando, né? Tartaruga no mar, alguns peixes. Então tudo isso ele causa um dano, um efeito um efeito drástico no meio ambiente. Então como os especialistas falam. Então a chave para reduzir o impacto de todas as sacolas, não importa do que forem feitas, certo? É reusá-las quanto mais a gente puder, né? Puder se pegando essas sacolas, pega a sacola da feira, pega a sacola de algum supermercado, se for, leva no bolso, amassa, coloca aí, faz uma bolinha, faz um quadradinho, coloca tudo organizadozinho para levar, para não ter mais. Ah, professor, mas isso aí é besteira. Não, a gente não pode pensar nisso porque é o futuro do nosso planeta que está em jogo, tá? Então com isso nós vamos fechando mais um conteúdo, Ciência, Tecnologia e Sociedade. A nossa atividade domiciliar ela vai ficar na página 83, que é coloquei aqui para vocês um tema super interessante para aprendermos sobre a educação ambiental. E nada mais, nada menos também sobre o que? Velocidade é a rapidez das reações químicas, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal!